Boa noite, família. Boa noite a quem nos acompanha também pelo nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos. Fique até o final dessa celebração, que mesmo distante geograficamente, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração nessa noite. Então, compartilhe da cidade que você acompanha. Nós queremos te conhecer também. Igreja, estou muito feliz em ter vocês aqui essa noite e quero parabenizar, porque o frio não deteve vocês. Mesmo que a vontade foi ficar embaixo do edredom, assistindo uma Netflix, você escolheu a melhor parte. Escolheu estar aqui. E eu não tenho dúvida que o Senhor ele vai falar contigo essa noite. Amém? E não porque é a pastora Michele que está ministrando, não. Eu não tenho poder nenhum para gerar transformação na tua vida. Mas através da palavra que vai ser ministrada essa noite, o Senhor ele falou primeiramente ao meu coração. E assim como ele falou comigo, eu não tenho dúvida que se você estiver aberto para ouvir tudo que ele tem para falar para você nessa noite, ele também vai tocar no seu coração. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia e quiser acompanhar, nós vamos falar sobre alguns versículos. E para iniciar, eu gostaria de ler Salmo 139, o versículo 7 até o 12, fala assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Eu sei que você sabe que Deus, ele é onipresente. Essa é uma característica de Deus. Ele está em todas as partes, em todos os lugares. Ele está aqui conosco na igreja, mas ele está também em vários outros lugares, em todos os lugares. E essa noite eu queria falar um pouquinho com você, mas não sobre essa onipresença de Deus, porque isso eu sei que você sabe muito bem. Mas o que eu quero falar com você essa noite é sobre a manifestação da presença de Deus na nossa vida. Essa manifestação da presença que faz toda a diferença na minha e na tua vida. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho sobre a vida de Moisés. Moisés, ele nasce, é colocado em um cesto, colocado dentro de um cesto pela sua mãe, porque todos os meninos seriam mortos. E ela, por uma orientação de Deus, coloca seu filho num cesto para que ele seja protegido, para que a sua vida seja protegida. Então a filha de Faraó encontra esse cesto com o menino, adota Moisés e cria Moisés dentro do palácio, como seu filho. Moisés vai crescendo e dentro do palácio, com certeza Moisés ele teve os melhores alimentos, as melhores roupas, os melhores brinquedos da época, estudou nas melhores escolas, fez os melhores cursos. Ele crescia como um príncipe, com todos os recursos financeiros, com uma família. Mas dentro de Moisés existia um propósito, assim como tem um propósito na minha e na sua vida. Deus, ele nos criou, todos nós, com um propósito. E Moisés também tinha um propósito de vida. E um dos propósitos que Moisés tinha era ser um líder
que iria libertar o povo cativo de Israel que vivia no Egito. Então, esse propósito que Deus tinha na vida de Moisés começou a arder muito forte. E Deus começou a falar muito com Moisés que ele deveria agir nessa libertação do povo de Israel. Moisés tinha um grande relacionamento com Deus, muita intimidade com Deus. Então, Moisés questiona Faraó, faz algumas provas, e então o Faraó deixa Moisés seguir com o povo. Depois em casa eu te aconselho a ler todos esses capítulos de Êxodo que vão contar com todos os detalhes a história de Moisés. Então Moisés sai com o povo, e esse povo acompanha grandes milagres feitos por Deus. Eles atravessam o Mar Vermelho, e quando o povo de Israel termina de passar pelo mar, Deus determina que o mar se feche novamente e todo o exército morre afogado. Esse povo, todos os dias, recebe alimento que Deus envia para eles. Esse povo é acompanhado pela presença de Deus durante o dia por uma nuvem que Deus manda, e durante a noite por fogo. Esse povo vê sinais e maravilhas, vê o relacionamento que Moisés tinha íntimo com Deus. Mas esse povo começa a murmurar, começa a reclamar. E talvez ouvindo essa história, o nosso primeiro julgamento a esse povo é dizer: que povo difícil, que povo terrível. Mas quantas vezes eu e você somos iguaizinhos ou pior esse povo? Quantas vezes eu e você nos acostumamos com a glória de Deus e nos esquecemos de tudo que Ele tem feito? Todos vocês hoje acordaram, abriram seus olhos. Todos vocês que estão aqui estão respirando. E isso é um milagre. Mas isso é tão natural, acontece sem nós percebermos, que nós não agradecemos. Mas quantas pessoas gostariam de estar sentadinho aí no seu lugar hoje e estão num leito de hospital ou numa cama em casa? Muitas vezes eu e você reclamamos mais do que nós não temos e esquecemos de agradecer pelo que nós já temos. E foi isso que aconteceu com aquele povo. Eles esqueciam de tudo que Deus estava derramando todos os dias, a todo instante. E até esqueciam da promessa que Deus tinha feito, de que eles iriam para uma terra aonde tinha muito leite e mel, muita prosperidade. Então Moisés, sendo o líder de todo aquele povo, ele decide interceder por aquele povo, sobe o Monte Sinai e faz 40 dias de um intenso propósito, intercedendo por aquele povo, para que Deus movesse o coração, quebrantasse o coração deles. E Moisés está lá, orando, intercedendo, e o povo ainda mais indignado e murmurando, começam a questionar entre si: aonde está Moisés? Aonde foi Moisés? E Moisés tinha um braço direito, que era seu irmão, Arão. E eles vão até Arão
e começam a fazer esses questionamentos. E nesses questionamentos eu não julgo Arão, porque talvez a minha atitude seria a mesma. De tanto mimimi, de tanta importunação, Arão tem uma decisão precipitada e totalmente sem sabedoria. E ele diz então para o povo: retirem as suas joias, os seus brincos, as suas pulseiras, os seus colares, tragam até mim. E o povo rapidamente trouxe tudo o que possuíam e deram a Arão. Arão pega todas essas joias, derrete, e eles constroem um bezerro de ouro. E o povo então começa a adorar esse bezerro, um Deus feito pelas mãos deles. Eles queriam um Deus onde eles pudessem ver e aonde eles pudessem apalpar. E eles vão além. Eles começam a fazer ofertas, oferendas, fazem uma grande festa para esse Deus. Começam com danças. E essas danças, elas não são apenas uma dança alegre, mas através dessa dança, começa uma dança sensual, começam orgias entre o povo. Deus vendo tudo isso, Ele fala para Moisés: o povo está totalmente corrompido. Desça, Moisés. Eu irei cumprir aquilo que eu prometi, mas eu não irei com vocês. Eu enviarei um anjo para que vá com vocês, mas eu não irei. E o ponto-chave dessa mensagem de hoje, eu quero que você acompanhe, está em Êxodo, capítulo 33, 15. Eu compartilhei um pouco de todo esse cenário para que você entenda a oração de Moisés, que é isso que eu quero falar para você nessa noite. Êxodo 33, 15. Essa tem que ser a minha e a sua oração todos os dias da nossa vida. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Por que, pastora, que tem que ser a minha oração? Eu não sou escravo no Egito. Eu não estou no monte. Essa tem que ser a minha e a sua oração numa decisão no nosso trabalho. Essa tem que ser a minha oração e a sua diante de uma dificuldade no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Qualquer decisão que eu tenha que tomar, eu devo perguntar para Deus, nos meus passos, o que o Senhor faria? Nessa circunstância, qual seria a sua decisão, Senhor? O que eu devo fazer? Porque a partir do momento que eu faço essa oração, eu estou dizendo que eu reconheço que sem a presença dEle, eu sou totalmente impotente. Eu sempre tive um relacionamento muito fácil, se eu posso usar essa palavra, com Deus. Nunca teve um protocolo para mim me relacionar com Deus. Eu sempre tive facilidade em falar com Deus como eu estou falando com vocês. Não com palavras bonitas, com oratória, mas palavras verdadeiras do que eu estava sentindo no momento. Então sempre foi muito fácil me relacionar com Deus como um pai. Mas como desde muito jovem eu tive essa facilidade, teve um período da minha vida em que eu comecei a meio que questionar que algumas orações ou algumas consultas do que eu deveria fazer da minha vida
eu não precisava incomodar Deus. Eu era uma filha muito boazinha. Deus já tinha tantos filhos com tantos problemas muito maiores que os meus, que eu não deveria fazer determinadas orações. Eu sabia me resolver. Eu sabia como fazer. E aí eu comecei a tomar algumas decisões pela minha vontade, pelos meus achismos. E é óbvio que todas as vezes que eu tive essa decisão, eu quebrei a cara. Não deu certo. Sabe por quê? Porque eu não era uma filha boazinha que não queria incomodar Deus. O nome disso é orgulho. Todas as vezes que eu me coloco em uma posição superior a Deus, eu estou sendo orgulhosa. Entenda que Deus, Ele sabe o que eu e você precisamos, mas Ele quer ouvir da nossa boca. E entenda também que não é porque eu estou pedindo algo para Deus, colocando a minha fragilidade para Deus, eu tenho que me acomodar. Não. Ele espera sim de nós atitude. Mas eu preciso pedir o direcionamento de como fazer, sabedoria de como agir, para tomar a decisão precisa, para tomar a decisão certa. Existem alguns benefícios, muitos benefícios, em se ter a manifestação da presença de Deus nas nossas vidas. Essa manifestação da presença de Deus na nossa vida é a essência da nossa vida. É isso que nós temos que entender. Sem a presença dEle, nada vale a pena. Mas muitas vezes, nós estamos interessados naquilo que Deus pode nos dar, na bênção que Ele pode nos proporcionar. Mas nós nos esquecemos do dono das bênçãos. Nós esquecemos daquele que nos prometeu. A palavra ela é muito clara, que se nós buscarmos primeiramente a Deus e a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Isso inclui bênçãos financeiras, isso inclui cura, é todas as coisas. Deus, Ele é um bom Pai, e como bom Pai, Ele é o maior interessado em nos dar coisas boas. Mas muitas vezes, nós não sabemos esperar, nós não queremos esperar, nós temos pressa. E aí nós nos vitimizamos, dizendo que Deus não nos ama tanto assim. Ele é bom para o outro, mas para nós Ele não é tanto. Muitos conhecem parte do meu testemunho e sabem que eu tenho muitas curas, muitos testemunhos na área de cura. Eu fui diagnosticada pela medicina como morta várias vezes. E eu recebi inúmeras curas. E não só na parte física, eu recebi outras bênçãos e testemunhos financeiros e vários outros. Mas nem por isso eu deixo de ter problemas, eu deixo de ter doenças. Eu tenho outras enfermidades que eu não fui curada. E talvez eu nunca seja. Mas eu entendi que muito maior do que uma cura, muito maior do que bens financeiros, muito maior do que eu ter uma família linda, muito maior do que eu ser pastora de uma grande igreja. Tudo isso é lindo, tudo isso é motivo de muita gratidão e me deixa muito feliz. Mas nada disso é mais importante para mim do que a presença do Pai. Nada disso vale a pena. A nossa vida aqui na terra, ela é muito passageira. Talvez aqui, hoje,
eu até seja uma pessoa conhecida. Talvez muitas pessoas conheçam a pastora Michele. Talvez muitas pessoas me acompanhem nas redes sociais, curtam as minhas postagens. Mas não é isso que importa. Não importa quantos seguidores eu vou ter, quantas curtidas eu vou ter na rede social. O que importa é eu ser conhecida no céu. É se o meu Pai está aprovando o que eu faço. O testemunho do Marcelo, lindo, que foi compartilhado hoje aqui com a igreja, ele compartilhou um pouquinho do seu passado, da sua história. E o que marcou muito quando eu assisti foi a última parte do testemunho. Quando ele compartilhou que ele chegou do retiro, a esposa deixou um bilhete dizendo o quanto era inspirada pela maneira como ele servia. Mas o que mais me chamou a atenção foi a frase da filha, que ela disse: papai, um dia eu vou me casar e eu quero que o meu marido seja como o papai. É esse impacto que eu e você temos que gerar nas outras pessoas. As pessoas têm que olhar para nós e têm que ver Cristo sem eu falar, sem você falar. As nossas atitudes, elas têm que falar muito mais alto do que as nossas palavras. Como eu e você somos conhecidos na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na igreja, na nossa família? Será que nós somos conhecidos como a reclamona, o barraqueiro, a caloteira, velhaco, o da confusão? Ou nós somos conhecidos como um homem e uma mulher de Deus, que passa sim por dificuldades, mas vai passando pela prova dando glória a Deus? É as nossas atitudes que vão determinar aonde nós iremos chegar. E isso foi o que aconteceu com o povo de Israel. O primeiro benefício que a presença de Deus traz para nós é liberdade. O povo, ele era escravo no Egito. E Deus proporciona para eles a oportunidade de serem livres. E durante toda essa caminhada, até chegar na promessa, durante todo esse percurso, Deus estava com eles, os abençoando em tudo. Mas eles foram ingratos o tempo inteiro. Entenda que Deus, Ele nos ama tanto, que Ele nos dá o livre-arbítrio, a liberdade de escolher seguir a nossa vida com Ele ou longe dEle. Ele nos dá essa liberdade. Ele nos fez livres. Quando Ele criou o homem, Adão e Eva, eles tinham tudo também no paraíso. Deus fez um mundo perfeito para eles. Mas Satanás foi na fragilidade da mulher. E diante de tudo que tinha no paraíso, Deus só tinha feito uma recomendação: apenas do fruto dessa árvore não comereis. E Satanás foi justamente nesse ponto. E aquilo que faltava parecia maior para ela do que tudo que ela já tinha. Muitas vezes, eu e você temos dado ouvido à voz enganosa de Satanás. E nós nos deixamos levar por prazeres momentâneos, por algo que a gente acha que vai preencher toda a nossa vida. Entenda que nada é capaz de substituir a presença de Deus na sua vida. Não negocie, não venda os seus princípios, aquilo que é correto, a sua verdade, o propósito que Deus tem na sua vida,
por mentiras de Satanás. O segundo benefício que a presença de Deus nos traz é direção. Quando nós temos a presença de Deus, Ele nos dá direcionamento a tomar a decisão certa. Ele nos dá sabedoria e nos conduz a viver coisas extraordinárias na presença dEle. Aquela geração, ela aprendeu a ser dirigida pela nuvem de glória, mas ela se acostumou. Ela se acostumou com aquela presença. A nossa oração todos os dias tem que ser para que cresça a nossa fome e sede pela presença de Deus. Nós não podemos nos acostumar. Nós não podemos viver de vir à celebração uma vez na semana. Eu vou na igreja todos os domingos. Você se alimenta uma vez por semana? Seu corpo físico aguentaria uma refeição apenas durante a semana? Não. Mas muitas vezes nós levamos a nossa vida espiritual assim. Eu vou à igreja no domingo. Eu faço devocional todas as manhãs, eu leio a Bíblia todas as manhãs. Mas não basta apenas eu ler. Não basta apenas eu vir à igreja uma vez por semana. Eu preciso praticar. Para eu ter a manifestação da presença de Deus na minha vida, eu preciso ter um relacionamento de intimidade. Qual o casamento, qual o relacionamento que vai se manter superficialmente? Ele acaba. Uma hora ele acaba. A mesma coisa é com Deus. Se eu não buscar ter intimidade com Ele, se eu não me aproximar dEle, eu não vou conseguir ter esse relacionamento. Lugares lindos podem se tornar terríveis sem a presença de Deus. Assim também, como lugares terríveis se transformam através da presença de Deus. Eu não sei como é que está o cenário da sua vida. Eu não sei como é que está os seus negócios, o seu relacionamento. Mas o que eu sei é que quando a presença de Deus ela chega, o medo tem que sair, a doença tem que sair, a ansiedade e a preocupação tem que sair, porque a presença dele muda toda a realidade. Mas você precisa atrair essa presença. Ele quer se manifestar, mas ele depende de você. O terceiro benefício da presença de Deus é o compromisso. Deus, ele, quando vê o povo todo se corrompendo, por causa do compromisso que ele tinha com Moisés, ele honra a promessa. Deus, ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que ele te prometeu. Talvez hoje você olhe e você tenha orado tanto tempo pela sua família, tanto tempo pelos seus negócios, e parece que as coisas não estão acontecendo. Parece que Deus está demorando. Entenda que Ele age no momento e na hora certa. Ele é perfeito. Esse ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas é mentira de Satanás. Porque Deus, ele é perfeito em tudo que Ele faz. Ele é bom o tempo todo. E Ele é perfeito. Então não tenha pressa. Não tenha pressa em querer dar um jeitinho, em querer facilitar. Entregue todas as coisas no controle do Pai. Entregue a sua ansiedade, as suas preocupações, as suas angústias na mão do Pai. Peça para Ele sabedoria, peça para Ele discernimento, para você lidar com essas situações. Moisés, ele ora
para ter uma revelação da glória de Deus. Em Êxodo 34, 1 e 2, então disse o Senhor a Moisés: lava as tuas tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as minhas palavras, que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Prepara-te para amanhã, que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cume do monte. Deus, Ele quer fazer uma aliança com o seu povo. Quando Moisés desce do monte Sinai, tendo nas suas mãos as 2 tábuas do testemunho, ele desce do monte e o rosto dele resplandecia a glória de Deus. Isso prova um relacionamento verdadeiro e íntimo com Deus. As pessoas, elas têm que olhar para nós e elas têm que ver algo diferente. Quantas vezes você já ouviu assim: você tem algo diferente? Eu vejo algo diferente em você. Isso é a presença de Deus. Isso é a manifestação de Deus na sua vida. Ele nos ungiu para sermos diferentes. Ele nos separou para sermos diferentes. Mas quantas vezes nós temos honrado isso e manifestado essa presença? Como andam as suas redes sociais? Elas glorificam ao nome do Senhor ou elas estão denegrindo e envergonhando? Como andam as suas palavras no seu trabalho, dentro da sua casa? As suas palavras são sementes mais de bênção ou de maldição? Como anda o seu comportamento em modo geral? Como anda o seu comportamento dentro do elevador? É difícil ser simpático o tempo todo no elevador, não é mesmo? Às vezes a gente acorda com tanta pressa. Como anda o seu comportamento no trânsito? Tem honrado a Deus ou tem envergonhado? Quando nós começamos a fazer esse questionamento, nos meus passos, Senhor, o que tu faria? Muda tudo. Experimente num dia agitado no trânsito, aquele fervo do horário do meio-dia, todo mundo saindo do trabalho, pegando filho na escola, aquela buzina, sinal fechou, você está com pressa, você tem que fazer o almoço para correr para o trabalho novamente. E aí, a vontade é murmurar, é reclamar. Respira fundo. Jesus, o que tu faria aqui no meu lugar? Com certeza Jesus não murmuraria. Com certeza Jesus não furaria o sinal. Com certeza Jesus não cortaria a frente de ninguém. Lembre-se que você é o terceiro. Deus é sempre o primeiro, o segundo é o seu próximo e você é o terceiro. Faça essa regra. Respira fundo, toma um gole de água antes de falar aquilo que você queria falar. Nós somos muito prontos a ser os justiceiros, a buscar a justiça própria. Mas quando nós nos colocamos no lugar do nosso próximo, tudo muda. Lembre-se que a nossa vida aqui na terra não é sobre nós. É sobre Deus e as pessoas. Nós nascemos com esse propósito de agradar a Deus e de servir ao nosso próximo. Mas nós vivemos num mundo totalmente egoísta, onde é os meus interesses que importam. Venha ao meu reino. Nós temos que andar na contramão dessa cultura. Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, me ensina a ser mais parecido contigo. Ensina-me a constranger o meu próximo com o amor. Muitas vezes nós queremos ganhar na força do nosso grito, bombardeando com palavras, com xingamentos. Tente mudar isso.
e tente constranger as pessoas que te ferem, que te machucam, com o amor. Constranja com o amor. Era isso que Jesus fazia. Muitas vezes ele não abria a boca. Apenas no seu olhar, ele constrangia. Se nós queremos ser mais parecidos com Jesus, é essa a nossa atitude. Constranger com amor, transbordar amor na vida do nosso próximo. A oração de Moisés, ela é uma busca por direção divina. Presença constante, poder revelado e uma visão da glória de Deus. Ela nos ensina que, independente da nossa posição ou status espiritual, todos precisamos buscar a Deus com humildade e determinação. Quando nós buscamos profundamente o Senhor, nós podemos confiar que Ele responderá e nos guiará em nossa jornada espiritual e na nossa vida cotidiana. Em Êxodo 33:17, o Senhor então ele responde à oração de Moisés. E o mesmo Deus que respondeu à oração de Moisés, Ele está aqui. E eu gostaria que você se colocasse de pé para ouvir essa resposta que Deus deu a Moisés, porque é a mesma resposta que Ele quer te dar essa noite. Êxodo 33:17, Deus responde assim para Moisés: farei o que me pede, porque eu tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Deus, Ele te conhece pelo teu nome. E o teu nome não é derrota, o teu nome não é câncer, o teu nome não é divórcio. O teu nome é filho amado, filha amada. O teu nome é vencedor, vencedora. Ele te conhece pelo nome. Talvez as suas atitudes, ultimamente, não tenham agradado tanto a Deus. Você não tem pedido tanto a direção para Deus. E nessa noite, se algo nessa palavra mexeu com você, confrontou você, eu te convido a vir aqui à frente. Como um ato de reconhecimento e humildade que você precisa mais da presença dEle. Que você precisa mais da presença dEle para tomar algumas decisões e ter um direcionamento mais assertivo. Que você precisa de mais sabedoria. Não deixe que o medo, que a vergonha, que a timidez te limite. Mas vem até aqui ao altar. A tua atitude vai determinar aonde você vai chegar. Há poucos dias nós fizemos uma viagem para a Europa, para reconhecimento daquele continente, para entrarmos de forma precisa num evangelismo lá. E Deus, Ele é tão bom que mesmo numa viagem a trabalho, Ele ainda nos deu de presente alguns momentos para conhecer alguns pontos turísticos. E eu realizei um dos meus grandes sonhos, que era ver a neve. Nós fomos numa cidade na divisa da Itália com a França, e nós fomos nos Alpes. E eu fiquei muito feliz em ver aquela neve. É muito lindo. E como boa brasileira, eu tive que tocar na neve, queimar a mão na neve, e ela é gelada. Mas, em meio a todo aquele cenário, e tão deslumbrada que eu estava, eu comecei a ficar muito tonta. Algumas pessoas, além de tonta, ficaram com palpitação, devido à altitude. E sabe o que eu aprendi naquele momento? Deus falou fortemente ao meu coração. Deus, Ele quer nos levar em todas as áreas da nossa vida, nos lugares mais altos, no topo, mas exige um preparo. Muitas vezes nós não estamos preparados para chegar. Nós precisamos de uma preparação. E é isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Talvez nós temos questionado tanto Deus, por que acontece algumas coisas na minha vida e parece que não tem solução. Entenda que Deus está usando as circunstâncias para te levar ao milagre. Não murmure. Seja grato mesmo em meio às dificuldades. Porque em pouco tempo, tudo isso vai se tornar um grande testemunho
do que Deus fará em você e através de você.